Olá, amigos e amigas do nosso canal, estamos de volta, sempre com um tema novo para você, sempre convidado, é um espaço de divulgação científica, o canal EduCiência. Agradecendo a você que tem divulgado esse trabalho, compartilhado os nossos vídeos e feito sugestões, comentários, e estamos respondendo na medida do possível aqueles comentários que estão chegando por aqui, você que é professor, professora, profissional da educação, você que é estudante, pesquisador, esse espaço é para você, que, enfim, interessa pelos mais variados temas afins ligados à educação. E o nosso tema de hoje, vamos tratar sobre o lançamento de um livro, né? Nós já realizamos aqui alguns lançamentos, e hoje nós teremos aqui mais um lançamento da maior importância, e nós já estamos aqui com os nossos convidados neste dia, e claro, já queremos agradecer a participação de todos eles, e eu já estou aqui, inclusive, com o meu exemplar, que recebi, né? E agradecendo aqui ao seu autor responsável, já vamos conversar com ele, o título A Educação na Sociedade do Espetáculo. E é uma publicação, né, que foi responsável, autoral, do professor William Casavecchia, e que nós já vamos conversar com ele, já estamos aqui também com a presença da professora Ângela e do professor Rafael, mas inicialmente vamos saudar os nossos convidados. O William Casavecchia, ele tem doutorado em educação pela Universidade Estadual de Maringá, é pesquisador e professor de filosofia, e também pós-doutorando, e já pós-doutor, né? Professor William Casavecchia, queria muito agradecer a sua presença, a sua participação no nosso canal. Muito obrigado, William, pela presença, hein? Ô, João, muito obrigado você. Obrigado pelo espaço mais uma vez. Acho que é o nosso segundo encontro aqui. E, como combinamos, voltamos para falar sobre essa publicação que acabou de sair esse ano aí, deu tudo certo, e viemos conversar sobre. E vamos divulgar esse trabalho. Muito bom, William. Exatamente, você já esteve conosco já, né? Acho que em 2022, ano passado, já esteve conosco fazendo, né, uma contribuição no nosso canal, e seja sempre bem-vindo, William. E temos também aqui Obrigado, a João. participação da professora Ângela Mara de Barros Lara. Eu queria que a nossa amiga, né, professora, amiga de longuíssima data, né, nossa colega de trabalho. E, Ângela, nós sempre apresentamos nossos convidadas, sabemos que muitos já, né, você tem uma inserção de grande importância no meio da educação, mas fazemos questão de apresentá-la aqui para a nossa audiência. E a professora Ângela, ela é graduada em pedagogia pela UEM, mestrada em educação pela Metodista de Piracicaba, tem doutorado em educação pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, pós-doutorado em trabalho e educação pela Universidade Federal de Santa Catarina. E é professora aposentada, mas ela está firme na luta. Olha aqui, ó, né? Vocês estão vendo a Ângela aqui, continua na luta, orientando aqueles mais novos que estão chegando, essa nova geração de pesquisadores. E ela é líder do grupo de estudos e pesquisa em educação, organizações e conhecimento. Tem experiência na área de educação, com ênfase em educação pré-escolar. Atualmente atuando principalmente nos seguintes temas: educação infantil, Estado, educação, política educacional brasileira e políticas públicas. E ela tem vínculo ao programa de pós-graduação em gestão do conhecimento das organizações, na linha de pesquisa, educação e conhecimento, pela Unicesumar, e bem como pesquisadora do Instituto Sesumar de Ciência, Tecnologia e Inovação a partir de fevereiro de 2021. Ângela, mas é um prazer muito grande tê-la com a gente, viu, minha amiga? Muitíssimo obrigado pela sua presença, hein, Ângela? Você que já esteve conosco aqui no canal, não é verdade? Há um tempo atrás aqui, né? Sim, sim. Não Tudo vamos bem, nem Ângela? dizer quanto tempo atrás, né? Vamos falar, há algum tempo atrás. É verdade, Tudo é bem, verdade. João? É um prazer estar aqui com você outra vez, viu? E ainda, né, na possibilidade de conversar um pouco junto com o Rafael e o William, e você também, com relação a essa mais nova publicação que a gente tem aí, né? Que vai dar, então, o tom da nossa conversa hoje. É um prazer poder conversar com vocês um pouquinho.
Tá bom, amiga. Muitíssimo obrigado mais uma vez, Ângelo, pela sua presença. E temos também aqui a presença do professor Dr. Rafael Rodrigo Miller. Ele possui doutorado em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina e ele é professor do Programa de Pós-Graduação em Educação pela Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc, e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina e é coordenador do Núcleo de Estudos sobre Formação, Núcleo de Estudos e membro de pesquisa Crises e Crítica. Professor Rafael, pela primeira vez no nosso canal, né, professor? É um prazer, uma honra contar com a sua presença aqui neste momento do lançamento do nosso amigo William. Muito obrigado, Rafael. Olá, professor João, professora Ângela, William, prazer estar aqui com vocês. Cumprimento a todos, aqueles que acompanham aqui o canal, enfim, acho que vai ser um momento muito gratificante aqui para todos nós. Agradeço o convite mais uma vez. Nós aqui agradecemos a sua presença. Exatamente, assim, eu diria, vamos fazer um bate-papo, né, William? Vamos fazer ou como muitos gostam de dizer, né, uma roda de conversa, né, Ângela, sobre esse lançamento da maior relevância. E o William realmente vê aqui, né, como é importante essa obra, tratando de um tema, né, de muito significado extremo na atualidade, para entender a sociedade pós-pandemia, né? E eu sei da preocupação que ele tem, continua tendo, e está, né, explicitando melhor a sociedade hoje. E ele vai nos contar, então, claro, o autor da obra, e foi apresentado o livro foi apresentado pela Ângela, em que ele relaciona a educação e o processo de desumanização na sociedade capitalista. Então, inicialmente, para a gente começar a nossa conversa, William, gostaria que você nos contasse, então, como é que surgiu a ideia desse livro e qual que é a proposta da publicação. Por favor, William. Bom, antes de mais, eu acabei não cumprimentando aí o professor Rafael. Rafael tem acompanhado meu trabalho, tem acompanhado dele. Eu faço parte do grupo de pesquisa Formação na Sociedade do Espetáculo, que a gente tem se conversado aí. A Ângela também já faz parte aí da minha jornada acadêmica e eu realmente devo muito a ela a minha compreensão de mundo atual. Diria que os dois e o professor João, que eu conheço mais recentemente, com certeza se expressam de certa maneira nesse livro publicado. Até porque o livro ele é um produto, e eu faço bastante questão de enfatizar isso, ele é um produto de produção de conhecimento científico em ciências humanas. Então, tivemos o trabalho já de mais ou menos aí 7 anos, que vem trabalhando com pesquisas na área da educação que relaciona os meios de comunicação aos problemas, os dilemas e aos desafios na atualidade. Então, eu gostaria de deixar isso bem claro. Então, estamos falando de uma obra de natureza científica e ensaística. E, junto com ela, eu fiz questão de trazer, João, na oportunidade da publicação, um trabalho que compreende, que ela fundamenta, vamos dizer assim, que é um trabalho que eu tenho desenvolvido, que é justamente esse trabalho que eu tenho chamado de uma crítica estética da educação. Então, tendo em vista toda essa pesquisa, esse trabalho científico, a publicação do livro é o resultado desse labor aí, e a publicação ela vem coroar, vem fazer um fechamento, eu diria até da minha vida acadêmica em termos, porque é um processo de fechamento mesmo, de coroação, de finalização. Então, o livro ele é o fechamento dessa etapa do meu processo, e aí eu iniciei outro, e eu diria que o livro é o passo inicial do próximo, da continuidade dessa caminhada da pesquisa acadêmica e do trabalho com as artes também, que eu iniciei. E aí, o livro vem, portanto, do mundo da pesquisa, devo muito ao CNPq e à luta dos engajados com isso durante os anos, inclusive, da pandemia, porque o livro ele foi escrito durante esse período difícil, a pesquisa foi feita, teve que se readaptar a esse novo status quo da sociedade, que a gente teve que migrar e acessar as plataformas. Então, o livro reflete isso.
ele já reflete isso como preocupação inicial, porque a proposta é justamente a gente compreender historicamente o que significam essas transformações, e dado que o próprio livro foi produzido nesse contexto, ele reflete diretamente isso na medida em que a gente vai refletindo no texto aquilo que estamos vivendo também. Então, eu acho que o livro é um diálogo direto com o nosso contexto histórico contemporâneo atual, tendo em vista que ele faz essa recuperação, faz essa identificação histórica de origem de certos processos que se iniciam. E eu diria que a categoria da sociedade do espetáculo nos ajuda, ela é um instrumento, uma ferramenta que realmente contribui para a gente compreender melhor esses fenômenos contemporâneos. E eu gostaria, João, que você puder passar, essa é a capa do texto, só para a gente sinalizar que a pesquisa teve início realmente lá no mestrado, do qual foi publicado esse livro, que é a Educação para Além da Sala de Aula no Pensamento de Herbert Marshall McLuhan, que eu não conhecia, mas comecei a pesquisa e tudo começa aí. Eu diria que o livro A Sociedade do Espetáculo surge quando essa pesquisa ela é completada e publicada em livro também. Quem tiver interesse, fique à vontade. A editora é a CRV, procurem. E eu descobri que, inclusive, recentemente, países europeus estão estudando bastante a obra do McLuhan. Então, é um trabalho relevante para a gente compreender qual é a relação da educação e como ela se estabelece na sociedade contemporânea, mediada com os meios de comunicação sociais. E aí tem a origem do livro que agora a gente publica. E gostaria de falar, a gente não costuma vender livro pela capa, ou falar de livro pela capa, mas sim pelo seu conteúdo. Eu gostaria de inverter um pouquinho aí, Ângela e Rafael, e abrir o diálogo com essa capa, porque eu particularmente tenho um carinho por ela, dado que ela faz parte de um repositório. Eu tenho trabalhado com fotografia recentemente, e inclusive no mundo acadêmico, o pós-doutorado foi sobre isso, a relação da fotografia com a história, e especialmente voltado para o mundo da educação, e propondo com esse instrumental tecnológico que são as máquinas fotográficas, um trabalho de crítica estética da educação. E essa foto, particularmente para mim, ela reflete bastante disso, e reflete bastante do conteúdo do livro, porque eu considero que o livro vem como uma publicação que marca um período de rupturas. Não sou só eu que falo isso, mas não convém talvez mencionar aqui, mas é justamente o título dessa fotografia, ela se chama Interlúdio. Então, é um tempo entre um processo e outro, vamos dizer assim. Interlúdio é uma palavra de origem, que tem origem na música, principalmente, mas a gente pode tranquilamente usar ela para dizer respeito a esse intervalo de tempo que temos entre um momento e outro. E eu diria que o livro é uma publicação em que marca exatamente essa passagem, esse trânsito da forma humana de uma condição específica para uma outra, em direção a essa luz, a essa luminosidade que ainda nos ofusca os olhos, que são essas tendências tecnológicas que têm sido chamadas de modernizantes, que não nos permite exatamente compreender muito bem ainda para onde estamos indo. E essa capa, que faz parte do ensaio Ruptura de 2022, justamente já indica esse trânsito, esse caminho. Essa fotografia foi feita no contexto de uma escola, né? E a próxima fotografia, que é a fotografia da contracapa do livro, ela foi feita dentro da universidade, e ela diz respeito a uma crítica que eu tenho particularmente me dedicado ultimamente, que o livro reflete e fundamenta esse trabalho, justamente de uma imagem, e o ensaio que ela faz parte chama-se Imagens Indeléveis. Em breve eu vou trabalhar com o lançamento desse ensaio. Ele é um ensaio virtual, faz parte de um trabalho que está por vir aí. Ele é de 2023, e ele reflete justamente uma estrutura predial incompleta, que é justamente assim: nós estamos modernizando a escola, a universidade, com tecnologias de informação, tecnologias virtuais, digitais, e falando aí já de um metaverso, de uma possibilidade, só que ao mesmo tempo nós estamos deixando certas estruturas para trás, que estão ficando, e eu diria que essa foto de contracapa do texto reflete isso, e é justamente esse diálogo entre isso novo que está vindo, que nos ofusca os olhos ainda,
e com essa estrutura que está ficando para trás incompleta e que nós deveríamos olhar para ela com mais atenção e ver o que estamos deixando, né? Sem perder de vista, sobretudo, aquele elemento principal da capa, que é a forma humana. Eu acho que fica aí, João, algumas colocações, e vem o lançamento do livro justamente nesse contexto de ruptura, de trânsito, em que certas imagens ficaram marcadas para sempre e nós precisamos olhar para isso e deixar isso como registro também dessa passagem que estamos acompanhando. O livro vem justamente, eu diria, para contribuir com essa discussão, contribuir para essa análise da sociedade contemporânea, especialmente tendo em vista a educação que está sendo praticada hoje, tanto na sala de aula especificamente, quanto essa educação que acaba acontecendo em nível social, tanto em redes sociais, né, que é o nosso caso aqui agora, por exemplo, quanto a essa educação que acontece na cultura, no dia a dia da sociedade, na cidade, e o que a gente tem visto. Eu acho que, a princípio, é isso, João. Muito bem, William. E, de fato, inclusive, a Ângela, a professora Ângela, faz a apresentação do livro, né, William? E, Ângela, você diz aqui, numa certa altura da sua apresentação, né, que esse livro ele nos provoca uma postura crítica diante da crise mais recente do capitalismo e dos seus impactos na sociedade brasileira, né, Ângela? E, então, Ângela, como é que você vê, qual a importância dessa publicação para entender a nossa sociedade aí, que nós podemos, se é que nós podemos dizer pós-pandêmica, é a sociedade da inteligência artificial, que se coloca como que salvadora dos nossos problemas sociais e que são gigantescos, como sabemos, né? Enfim, como é que você... o que você nos diria, então, sobre essa publicação e a sua importância, Ângela? Bom, primeiro de tudo, né, João, quero dizer que foi, assim, uma alegria o convite para apresentar o livro, né? Eu já tinha participado da defesa, da qualificação e da defesa do William, mas para dizer, especialmente dessa obra, para dizer que ela tem um papel, no meu ponto de vista, preponderante, né? Porque o William, ele faz, deu para perceber que ele faz um caminho por diferentes espaços, tecnologias e etc. e tal, né? Para dizer para a gente que a educação ainda, né, é o foco, né, daquilo que é mais caro e importante para a gente, como pesquisador da área e como pessoas que têm como seu ponto de chegada e de partida, né, a relação entre homem, sociedade, capital e mundo, né? Entendo que o livro do William, né, ele, quando eu comecei a pensar sobre a apresentação, justamente me veio uma pergunta, né, que eu não podia deixar de colocar aqui, que é como entender a educação se não pela história? E o William faz isso de uma forma que recupera o clássico, mas, ao mesmo tempo, fundamenta-se, né, em questões e perspectivas para a compreensão do que é essa sociedade contemporânea capitalista. Então, entendo que a obra ela é indicada para professores, pesquisadores, aqueles que estão em sala de aula hoje, aqueles que estão trabalhando com universitários, estão trabalhando no ensino médio, enfim, é uma obra que vai dar ao seu leitor a possibilidade de entender, né, de que sociedade nós estamos falando, né, e por que essa sociedade precisa ser entendida. Desculpa. O que eu acho que conta muito no texto como um todo, né, é que o William é daquelas pessoas, né, que vão estar sempre, a cada novo tempo, né, em defesa, a favor de todos os movimentos pela educação. E o que é importante a gente ressaltar é que aquele que lê a obra, que lê o texto, vai se sentir também neste movimento a favor da educação, né?
a gente não pode ser dicotômico e dizer que tem um movimento que é a favor e um movimento que é contra a educação. Não é nesse sentido que eu estou chamando a atenção, mas é no sentido de mostrar que esses movimentos que estão nesta sociedade, né, podem nos levar a entender por um caminho ou por outro. Né? E nós, com a formação que temos e que queremos continuar, né, passando aos nossos orientandos, acadêmicos e pessoas com as quais a gente trabalha, é justamente no sentido do fortalecimento e da compreensão do que é a educação nessa sociedade. Então, a ideia de que essa sociedade é a sociedade da tecnologia, da informática e tudo mais, sim, é. Mas isso não significa que isso é o fim da educação, é o contrário, né? Quer dizer, essa tecnologia é só meio. Quer dizer, ela é o espaço onde a gente pode apreender ou compreender um pouco mais e melhor a tecnologia no uso para a educação, e não o contrário, né? Então, entendo que a discussão que o William nos apresenta aqui, né, vai nos ajudar em muito, né, a mostrar para as novas gerações que a tecnologia não inviabiliza o processo educacional. Ao contrário, né, viabiliza o processo educacional, mas mais do que isso, né, mostra para a gente que há uma tangência aí entre o que a tecnologia, qual é o papel dela, qual é o nosso papel enquanto educadores, né, e como é que a teoria, os fundamentos teórico-metodológicos ainda permanecem, se mantêm como algo fundamental para a compreensão do que é o mundo. Né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí que eu queria fazer a minha contribuição aqui e dizer da minha alegria em poder participar de mais esse momento. Obrigada. Obrigado, Ângela. E, bom, Rafael, o nosso canal é um canal de divulgação científica, né, de dar visibilidade à produção científica acadêmica. E, Rafael, eu gostaria que você também nos dissesse algumas questões, né, sobre essa publicação. E vivemos na sociedade do espetáculo, né? A sociedade aí, enfim, da produção da imagem, né? Uma sociedade aí do descarte, podemos dizer talvez a sociedade da superficialidade, do consumo, enfim. Mas, enfim, Rafael, o que nós podemos entender por sociedade do espetáculo, né? Em que o William nos traz aí reflexões da maior relevância para pensar a sociedade contemporânea. Por favor, Rafael. Ok, professor João. Bom, eu diria que uma das questões centrais que o William aponta aqui na obra dele, com muito louvor, inclusive, no que diz respeito ao conceito de espetáculo em Debord, né? Acho que talvez para a gente conseguir entender claramente o que seria espetáculo em Debord, nós temos que necessariamente vincular o conceito ao conceito de fetichismo da mercadoria em Marx. Né? E tal qual Marx, né, compreende o fetichismo da mercadoria, né, o fetichismo seria, então, um processo cada vez maior de abstratificação que rege e organiza a sociedade. Né? Aquilo que seria quase muito próximo a uma ideia de uma metafísica real, nos termos de Marx. Né? Isso significa que, de alguma forma, essa metafísica real ela se organiza no capitalismo por meio de uma tríade, né? Baseada no valor, no dinheiro e na mercadoria. Né? E essa tríade, de alguma forma, né, ela estabelece, ela se organiza, ela funciona tal qual um sujeito na história. Né? Então, esse processo de abstratificação que cada vez mais vai se desenvolvendo no capitalismo vai se organizando de tal forma em que se torna quase que um sujeito automático, nos termos em que Marx também afirma, no Capital, em que quase que nós temos um processo de autonomização dessa estrutura, vamos dizer assim, da própria sociedade, em que aparece o conceito de espetáculo quase como uma forma autônoma, né? Uma forma social total, em que todos nós, independente do lugar em que nós ocupamos na sociedade, nós temos que necessariamente nos vincular, de alguma forma, a essa forma abstrata de uma metafísica real. Isso significa, de alguma forma, em que quando a gente se vincula a essa forma abstrata, fantasmagórica, fetichista, né, que organiza
a sociedade capitalista, nós temos aí, tal qual o Debord compreende o espetáculo, cada vez uma passividade maior das pessoas, né, dentro dessa estrutura social, e uma atividade maior dessa estrutura metafísica. Então, a ideia, né, tal qual Marx compreende, vamos dizer assim, essa forma fetichista, e que Debord compreende exatamente o espetáculo, é que as mercadorias e o valor seria, então, dar o tom da dinâmica, ou seja, é o sujeito da história, e nós, propriamente os indivíduos, né, se tornam quase que espectadores, né, passivos dessa dinâmica social. E aí nós teríamos, então, essa estrutura formada numa espécie de sociedade do espetáculo, né, colocada, né, de uma profunda passividade dos indivíduos diante de uma dinâmica profunda, né, dessa sociedade de mercadorias que vai se estabelecendo dentro do capitalismo, né? Isso, sem dúvida nenhuma, de alguma forma, diante da educação, a educação, necessariamente posta como uma instituição nessa mesma estrutura, acaba reproduzindo, né, essa mesma lógica fantasmática, né, fetichista. E, claro, em alguma medida, eu acho que o William faz isso muito bem aqui no livro, ele demonstra claramente isso, né, que talvez uma das grandes questões postas hoje, um dos maiores desafios colocados hoje para a educação, talvez menos do que afirmar uma proposição efetivamente que se estabeleça, né, que com uma outra forma, né, talvez o que nós temos hoje como grande desafio colocado é aprofundar a crítica ao que está, efetivamente. E isso, sem dúvida nenhuma, o livro do William nos ajuda e muito a compreender essa mesma estrutura social que se coloca hoje para nós, o desafio, né, vamos dizer assim, não só da educação, mas da sociedade do século XXI, regida por essa lógica fantasmática, fetichista, né, em que cada vez mais nós nos tornamos espectadores dessa estrutura e que, de alguma forma, ela é regida por essa estrutura metafísica, em que, de novo, né, é como Marx diz, né, nós agimos, mas não sabemos, né? Então, talvez o nosso desafio aqui, juntamente com o livro do William, é talvez, de alguma forma, tomarmos consciência dessa estrutura para que a gente possa efetivamente agir sobre ela. E eu acho que esse é o grande mérito que aqui o livro do William nos ajuda, de alguma forma, no ponto de vista da educação escolar. Não tenha dúvida, professor Rafael, e, de fato, essa publicação nos, né, traz uma série de provocações para pensar a sociedade de hoje, em que a inteligência artificial, né, vem sendo propagada, né, como, vamos dizer assim, a salvação aí da educação, da sociedade. Mas aí, William, eu gostaria de retornar a você, né, e que você nos trouxesse, então, assim, evidentemente que muitos estão aí, como acessar o livro, como é que, né, as pessoas podem estar fazendo contato com a editora, enfim, as formas de acessar o livro. Ele está na sua versão digital, na versão impressa. Nos diga aí, William, como é que os interessados, o que eles podem fazer para ter acesso à publicação? É importante isso, né, João? Estamos falando de uma publicação, é preciso que tenhamos o acesso a ela. Ela foi publicada aí pela editora Dialética, uma editora de São Paulo. Inclusive, fica aí um elogio pelo trabalho editorial. Você pode adquiri-la diretamente no site, na página da editora. Basta aí você fazer uma breve pesquisa na internet, você localiza o site, pode ser adquirido pelo site, e a obra está em 2 formatos. Ela pode ser adquirida como e-book. Você pode fazer as leituras em leitores digitais, né? Como Kindle, Google Livros ou algum outro semelhante, ou você pode adquiri-la né, no formato físico também, impresso, que você pode fazer escolha na hora da compra. Além da editora, você localiza ela nas plataformas digitais, você consegue nas lojas. São várias lojas aí que a gente tem que vendem diversos produtos. O livro está disponível em várias lojas como
você pode acessar facilmente. Você digitou numa página de busca, você vai localizar o texto e ele vai te dar algumas lojas, vai te dar algumas indicações, então não é difícil. E aí já vem também a questão dos preços, formas de pagamento, e Sim. eu espero que essa obra tenha bastante recepção, porque ela é voltada justamente para esse momento atual. Não tenha dúvida. A Ângela foi muito feliz, né? Porque, de fato, assim, é uma publicação de grande relevância, né, Ângela? Também voltada para os professores, né? Enfim, da educação básica, né? Pesquisadores, a pós-graduação, graduandos, não é, Ângela? Como é importante compreender isso, né? Aqueles que estão dentro da escola, que estão trabalhando com esse aluno, com essas novas gerações que estão aí, não é isso, Ângela? Certo, Ângela? Acho que ela não está nos ouvindo. Pois não, Ângela, pode falar. Ah, sim. Deu uma cortadinha aí no final. Mas pois não. Só para confirmar aquilo que eu havia dito, né? Quer dizer, os pesquisadores e as pessoas que estão nas instituições, ou aqueles que estão em formação, ou mesmo os professores que já se formaram, mas ainda estão buscando, né, como sempre, um espaço e um lugar para o debate, essa obra é algo que, né, possibilitaria muito, né, a um grupo de pesquisa, a um grupo de professores, né, coletivamente ou individualmente, poder abrir debates sobre essa sociedade no qual temos que, né, arrumar formas de trabalhar aquilo que é importante, educar as crianças e ainda, né, compreender como é que essa sociedade se constitui. Muito bem, Ângela, gostaria muitíssimo de agradecer mais uma vez sua participação, Ângela, no nosso canal. Queremos agradecer a sua participação e parabenizá-la pela apresentação da publicação neste momento da divulgação deste livro. Muito obrigado, Ângela. Olá, Ângela, tudo bem? Obrigado, Ângela, pela sua participação. Muitíssimo obrigado, Ângela. Sempre agradeço muito por poder estar aqui. Eu que agradeço, você que realmente sempre foi uma apoiadora deste nosso canal, desde o seu início, você já trouxe contribuições importantes para o nosso canal e continua sempre nos apoiando, sempre dando aquela força. Muitíssimo obrigado, amiga. Tá? Professor Rafael, mais uma vez. Eu que agradeço a sua confiança. Muito obrigado, amiga. Rafael, muito obrigado a você também pela sua participação, pelas suas contribuições no nosso canal, neste momento muito importante, né, para o William, para todos nós, né, e para aqueles que certamente que vão acessar este material, não é isso, Rafael? Certamente, professor João, mais uma vez agradeço aqui o convite de estar com vocês no lançamento do livro aqui do William. E eu não tenho a menor dúvida, né, do ponto de vista da circulação, da importância do debate em que o William traz aqui a partir da sua obra. Né? Eu tento sempre, nos espaços em que eu me vinculo, fazer a divulgação aqui da obra dele, até porque, para nós, inclusive, no nosso grupo de pesquisa, as questões que ele traz, né, no seu conteúdo são extremamente pertinentes para aquilo que a gente vem discutindo efetivamente aqui. Essa relação entre educação e espetáculo, né, a formação humana no sentido de uma perspectiva crítica radical do que está aí, certamente diz respeito a nós, não só em termos de grupo de pesquisa, mas em termos, né, de organização política também e societária. Então, eu agradeço mais uma vez aqui o convite, agradeço muito o William também, desde lá do convite para a qualificação, da banca de qualificação, da banca de defesa, enfim. Fico muito honrado de estar aqui novamente na presença da professora Ângela e do professor João. Muito obrigado. Muito obrigado, Rafael, pela sua participação. William, olha, eu só tenho a agradecer a você, tá certo? E você que, né, conhecia essa sua trajetória, a importância dessa sua publicação para a educação, tá certo? E parabenizar por esse momento, que certamente tem sido de grande importância para a sua trajetória acadêmica como pesquisador, né, William? Muito obrigado, hein?
Com certeza, João. Obrigado você por esse espaço, por essa conversa. Obrigado, professor Rafael, por mais esse encontro. Sei como é difícil a vida a gente está bastante corrido para conseguir um espacinho na agenda. Que bom que você voltou, Ângela. Estou agradecendo aqui a sua presença, agradeço pela sua prontidão em formular, em escrever a apresentação do livro. Foi muito... Eu sou bastante grato. E, de fato, eu acho que a palavra que o Rafael usou define também aqui, é uma honra poder participar e promover esse lançamento aqui com vocês, desse que eu chamei aí de um fechamento de um ciclo, de fechamento de um ciclo e início de outro. Para mim é muito importante, e fazer isso aqui na presença de vocês, mesmo que, inclusive, temos que já rever o que é essa noção de presença, né? Estarmos presentes, e como é que essa nova sensação, essa nova sensibilidade se estabelece. É verdade. De fato, toca o coração da gente, mas faz a ausência do calor se faz presente também. Enfim, o debate está aí, eu acho que é para ser feito mesmo. E só para ficar aí para os nossos ouvintes, que eu acredito que vai ficar por algum tempo, né, no ar, fica a indicação de uma leitura importante até para a compreensão da obra, que é o livro A Sociedade Espetáculo, do Guy Debord, a partir do qual a pesquisa foi desenvolvida. Então, é um livro bastante de difícil acesso, por assim dizer, em termos de complexidade. O livro vem fazer um comentário, o livro vem fazer uma análise dessa obra e demonstrar a contribuição da reflexão desse autor para a nossa sociedade contemporânea. Então, eu acho que é isso aí. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, gente, por oportunizar e me oportunizar esse bate-papo aqui com vocês na oportunidade do lançamento do livro. Muito obrigado, William Casavecchia, autor, então, da publicação Educação na Sociedade do Espetáculo, que registrando aqui, né, William, também a contribuição do professor César Arnaldo de Toledo, né, que orientou, né, ainda na fase da sua produção acadêmica, né, esse material, como no mestrado, no doutorado, né, também a importância e a contribuição do professor César, que foi meu orientador de mestrado e hoje é meu amigo também, né, assim como nós aqui nessa caminhada. Muitíssimo obrigado a todos os nossos convidados. E então, nós vamos também disponibilizar aqui, viu, William? Você nos envia aqui o link para acessar a editora. Então, vamos também incluir aqui algumas sugestões de leituras para quem quiser aprofundar nesse tema, né, William? Tá certo? Nos envie que vamos escrever aqui no vídeo que ficará disponível no nosso canal. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam, aos nossos convidados, e voltaremos, é claro, na próxima semana, aqui sempre com uma novidade para você. Até lá. Obrigado.